Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouquinho de um panorama geral da colonização. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para a história tradicional, o início da colonização, o marco inicial da história brasileira vai ser justamente a chegada dos europeus. E esse fato é errado por dois principais motivos. Primeiro, você tinha outras expedições que aconteceram no final da década de 1490 em relação à expansão portuguesa. E segundo, que você tinha os indígenas aqui no Brasil. Então a gente tem que tentar lutar contra essa noção de que foi uma descoberta. Não foi uma descoberta, certo? Foi uma conquista e plantar uma bandeirinha no território brasileiro. E o Caminha vai escrever o primeiro documento sobre o Brasil, falando sobre as terras que eles encontraram para o rei. E no período que eles ficam aqui, naquela expedição de 1500, o Caminha vai relatar num documento vários aspectos sobre os indígenas, sobre a questão da terra, a questão da água, tudo que você planta aqui dá, a necessidade de cristianizar os indígenas. E também, um fato que vai ser muito importante, vai ser norteador, vai ser que ele vai falar que as terras que eles encontraram não parecia haver nenhum sinal de metal, de ouro, de prata ou de qualquer outro tipo de metal que os habitantes daqui utilizassem. E com isso, esse fato principal, essa citação, vai levar o rei português a não querer dar muita importância para as terras descobertas aqui. Eles vão continuar mantendo a sua rota para a Índia e o foco deles vai ser o comércio com a Índia. E ao mesmo tempo eles mandam algumas expedições para extrair pau-brasil para revenda na Europa. Porém não é um planejamento de colonização, não vai ser um projeto de colonização. Vai ser só extrair pau-brasil e alguns produtos tropicais para revender na Europa, seguindo aquela lógica do mercantilismo. E com isso, com o passar do tempo, as terras brasileiras foram largadas, não teve esse projeto logo de início. E eles vão começar a manifestar interesse de colonizar essas terras porque o comércio das especiarias vai começar a entrar em declínio, porque os espanhóis começam a ter acesso a essas rotas, e assim, essa concorrência vai começar a diminuir a importância, e também as grandes potências vão começar a investir em manufatura diferente de Portugal, que vai continuar gastando energia com esse tipo de produção. E por volta de 1530 é quando você começa o processo de colonização. Tanto que para uma historiografia mais tradicional, você considera o período de 1500 até 1534 o período pré-colonial, onde só tem essa extração de pau-brasil, auxiliado pelo escambo que eles faziam com os indígenas, e revenda desse produto na Europa. E além da questão da concorrência no comércio das especiarias, os portugueses também perceberam que os franceses estavam mandando expedições para a costa dos territórios do que hoje é o Brasil, e com isso eles falaram, opa, a gente tem que começar a se organizar, tem que colocar fortes, organizar cidades, torres de combate e tudo mais, para a gente poder impedir que os franceses tomem um negócio que a gente já tomou há anos atrás. Então, a partir de 1534, você inicia o processo do estabelecimento das capitanias hereditárias. As capitanias eram grandes porções de terra onde os capitães donatários recebiam uma carta do rei dizendo que ele tinha funções de explorar o território, mapear territórios indígenas, mapear o território e explorar economicamente a sua capitania. Só que esse processo foi uma terceirização porque a coroa portuguesa não tinha verba para colonizar todo o território que eles tinham ali a leste da linha de Tordesilhas. Então eles terceirizaram. Quem tinha dinheiro poderia comprar essas cartas de doação e poderia ficar com as suas capitanias. Esse sistema se mostrou falho por um motivo principal, que duas capitanias se desenvolveram. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. A capitania de Pernambuco e São Vicente se desenvolveram por conta do plantio de cana-de-açúcar, mas principalmente as outras capitanias não acompanharam esse desenvolvimento. E em 1548 a coroa resolve
eliminar o sistema das capitanias hereditárias e instala o governo geral com a capital em Salvador, na Bahia. E a partir disso, o governo iria focar nessa questão da regionalização. E o Nordeste vai ser o ponto onde eles vão começar a testar o plantio da cana-de-açúcar. E diferente da região aqui mais ao sul, que corresponde à região Sudeste e região Sul, não tinha não teve esse sucesso tão grande, essa produtividade não era tão alta. Então os estados do Nordeste vão ter uma grande produção de cana-de-açúcar a partir do século XVI, por conta do governo geral. Com o governo geral também você vai enviar os jesuítas para o Brasil, e os jesuítas vão justamente impor a sua religião para os indígenas a partir do processo de catequese e a partir do processo também que a gente chama de etnocentrismo, onde os europeus, onde os portugueses, à medida que eles foram chegando em novos territórios, eles acreditavam que a cultura europeia era a cultura superior e era a religião oficial, a melhor religião do mundo, e também pensando um pouco dessa perspectiva da reforma, de buscar aumentar os seus fiéis, aumentar os seus devotos, era uma ideia de a minha igreja é melhor que a do outro. Então eles buscavam aumentar esse povo, mas justamente passando por cima da cultura local. Então, a partir de 1548, você tem um processo mais unitário e você começa a ter o desenvolvimento da cana-de-açúcar ali no Nordeste. E os franceses vão tentar ocupar 2 vezes o território da América Portuguesa. Um primeiro vai ser a França Antártica, na América do Sul, aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E o outro processo que vai ser na França Equinocial, que vai ser em São Luís, no Maranhão. A primeira ocupação vai se dar entre 1555 e 1567, onde os franceses vão ter apoio dos indígenas, e os colonos de São Paulo, do que hoje seria São Paulo, e os colonos vindos de São Vicente, com os milicianos com as milícias da época, eles, junto com os indígenas tupiniquins, e os franceses, por sua vez, tinham apoio dos tupinambás, entraram em vários confrontos, mas a expedição francesa acaba tendo um problema sério, que é a questão religiosa, a divergência religiosa dentro da sua expedição. Você tinha católicos e huguenotes dentro da sua expedição, então você tinha uma divergência religiosa muito grande, que levou, quando as tropas vindas de São Vicente e os tupiniquins chegaram no Rio de Janeiro para tomar a Ilha do Governador e acabar com a expansão, eles não tiveram praticamente trabalho, porque eles já tinham se degladiado lá dentro por um quesito religioso. E lá em São Luís do Maranhão, até por isso que a cidade de São Luís, capital do Maranhão, recebe esse nome, porque foi fundada por franceses, e a França Equinocial vai durar de 1612 até 1615. A partir ali da ocupação, a partir de 1615, de Portugal. Bom, com isso, a colonização começou a estabelecer o sistema de plantation. Que é isso? Então, a partir da cana-de-açúcar, toda a produção vai ser no formato de grandes extensões de terra, um único gênero alimentício, então desse caso a cana-de-açúcar, com o uso de mão de obra escravizada. Então, num primeiro momento você teve a escravização dos indígenas, mas com a chegada dos jesuítas eles vão falar, não tem que escravizar eles, porque eles têm chance de salvação. E aí eles começam a trazer mão de obra africana por diversos motivos, e vamos afastar um pouco aquela coisa tradicional de que os indígenas eram preguiçosos. Não vamos entrar nessa discussão, porque o ponto principal é que o segundo grande comércio das potências que tinham áreas de escravização vai ser o comércio de pessoas escravizadas. Então, o segundo maior comércio de lucro para Portugal, por exemplo, era a escravização. Então, eles compravam essas pessoas escravizadas na África e traziam elas à força para cá, e com isso eles tinham uma renda muito grande, porque você precisava de muita gente para trabalhar nessas. Então eles precisavam de muita gente para trabalhar, e trabalhar sem reclamar, né?
Isso não significa que as pessoas, quando chegavam aqui, as pessoas escravizadas não tinham formas de resistência. Tanto que ali no século XVI você tem a resistência no Quilombo dos Palmares e outras formas de resistência, né? Como a questão da moleza ao trabalho, fazer corpo mole para fazer o trabalho, justamente para demorar para ser concluído um trabalho, alcoolismo, o aborto, a resistência passiva, então sabotar a casa do senhor, e até chegar à resistência armada. Então, a gente tem que parar um pouco com essa visão tradicional de que eles foram trazidos porque os indígenas eram preguiçosos e eles estavam mais aptos ao trabalho. Não, tem que parar com essa palhaçada. Num segundo momento também, então no sistema de plantation, você tem a monocultura, a grande propriedade de terra, mão de obra escravizada e os produtos são vendidos para o mercado externo. Só que entra um ponto importante que a gente falou lá no vídeo de mercantilismo, que vai se estabelecer-se o pacto colonial. Então, a América Portuguesa comercializaria somente com a metrópole, com Portugal. Então, os produtos que eram exportados seriam enviados para Lisboa e Portugal revenderia isso na Europa para faturar dinheiro. E ao mesmo tempo, a coroa portuguesa também não tinha verba e população suficiente para ocupar os estados do Nordeste. Então Portugal vai fazer uma parceria com a Holanda para facilitar a instalação de engenhos de açúcar e aumentar a produtividade do açúcar. Essa parceria vai ser firmada ainda no século XVI e ocorre uma expansão dos engenhos de açúcar na região do Nordeste. Então, gente, para a primeira parte do vídeo, a gente encerra aqui. Clica no gostei, deixa o seu joinha, comenta aí embaixo o que você está achando desse vídeo de revisão, compartilha com seus amigos e não esquece de assistir a parte 2.